I'm very excited that it's going to be shown in Brazil. It's very exciting, and it's very exciting for the director of the film, Ken Loach, who isn't well, and this has given him a tremendous boost, and he's absolutely overwhelmed that it's being shown in Brazil, and he's very, very happy with that. Ele falou que ele está muito feliz em ser aqui no Brasil, essa estreia, especialmente porque o diretor nesse momento não está num momento muito bom de saúde, então foi up para ele, né? Foi uma revigorada quando ele soube que o filme teria sua pré-estreia justamente aqui no Brasil, então toda a equipe ficou muito feliz com essa notícia. I hope that the people who come to see it on Saturday, and then the people who see it when it goes on release, enjoy the film. I hope that they take from it that it has a message of hope and optimism, and that the overarching theme of the film, in my opinion, is that we should concentrate more on what we have in common as human beings and people, and not what divides us and separates us. Ele disse que espera muito que quem vem assistir o filme tenha em mente a mensagem principal do filme, que é uma mensagem de esperança e oportunidade, e uma mensagem de que as pessoas devem considerar mais a equalidade que elas têm, né, a igualdade que elas têm, do que suas diferenças. Então ele acredita que essa é a mensagem principal do filme, e é isso que ele espera passar para o público com essa estreia no sábado. I'll just say, from my personal point of view, it's an absolute honor to be here. And I'll just say that the welcome I've been given by everybody has been overwhelming. I'm very humbled to be here. And I just want to thank everybody who's invited me and made me feel so welcome to your country. Ele falou que no final das contas está se sentindo muito bem-vindo aqui em João Pessoa, foi muito bem recepcionado e agradeceu muito porque está sendo uma experiência que deixou ele com muita humildade, né, em estar participando aqui desse evento e no final das contas agradecendo mesmo pela receptividade daqui de João Pessoa. Posso fazer a próxima? Por favor. Mr. Turner, are you interested in politics when you are acting? And I also would like to know if you know Brazilian reality and that our president came from the working class. I won't pretend that I have an in-depth knowledge of Brazilian politics. I wouldn't do that. But I have an understanding and a strong personal belief in politics and what I think is right. And I am a socialist. I believe in the left. And part of my attitude and ambition with this film and working with Ken Loach was we need to realise the danger of the right wing, which is becoming more and more prominent in many countries. And it's certainly an issue in my country. So again, with James repeating myself, I just hope that people look at the film, appreciate the sentiment that it's made with, and that it is about hope. You know, and we are all the same people, we all belong on the same planet. So try not to focus on what differentiates us and what makes us different from each other. And I am very political. And I have always been political. And it's only because it's Ken Loach that I was able to act in this film. Você quer traduzir a pergunta para os colegas? Não, mas basicamente ela perguntou para ele se ele era uma pessoa política e se ele entendia da realidade política brasileira. E o Dave respondeu... Isso, que nosso presidente vem da classe trabalhadora. E aí o Dave respondeu que ele, por si só, é uma pessoa muito política, não vai fingir que sabe todo o histórico político do Brasil, mas que ele acredita na esquerda, que ele tem os ideais socialistas que ele segue e que ele acredita que ele pode expressar essas coisas a partir justamente de um diretor como Ken Loach, que é quem traz essa oportunidade de diálogo e diálogo sobre realidades, né, do mundo a partir de seus filmes. Então, basicamente foi isso. Uhum. Hi, Dave. Hi. It's a a long story. I'll have to, yeah. I'm not a professional actor. For 30 years, I was a firefighter, and I retired from being a firefighter in 2014. For all of my time in the fire service, fire brigade, I was an active union official. And when I retired, I was contacted through the trade union links and asked if I'd be interested
in going along for a discussion about it being in a film. So if you want to... Esme Joano perguntou como é que aconteceu, né, esse contato com o Dave, já que esse foi o primeiro grande papel dele, que ele não vinha de um histórico de atuação, né, e como foi que aconteceu esse contato. E aí o Dave explicou que, de fato, ele por 30 anos trabalhou como bombeiro e ele trabalhava também, fazia parte do sindicato. E em algum momento receberam um telefonema, né, de uma proposta de trabalho, mas que também ficou ali meio numa área turva do que era esse trabalho. Né? That was when I first met Ken Loach in 2014. After a series of meetings and discussions, I ended up with a very small part in I, Daniel Blake, which was an honour to be part of. And then 2 years later, I was contacted and asked if I would like to go along for another discussion, and that led to a small part in Sorry We Missed You, the second of the film he made in the northeast of England, where I'm from. And then I thought that was it, complete. But Paul Laverty, who has been Ken's scriptwriter and biggest ally for the last 30 years, decided that he wanted to tell one more story. And that one more story was the story of the Old Oak, the last pub. So I was asked to go along for a chat. Ele conheceu o Ken Loach em 2014, que foi a época que ele se aposentou, né, enquanto bombeiro. E aí, depois de algumas conversas, ele acabou entrando com papéis pequenos em 2 filmes do Ken Loach, que foi primeiro Eu, Daniel Blake, e depois Sorry We Missed You. Não lembro como é o título em português. Você Não Estava Aqui. E a partir disso, ele recebeu um telefonema de Paul Laverty, que era o roteirista, e falou que Ken Loach queria contar mais uma história. E essa história é a história do último pub. E aí foi quando entraram em contato com ele, né, e ele começou a fazer audições para esse papel principal do filme. So in 2019, I had a series of meetings with Paul Laverty and discussed at the time what was happening because of troubles in the Middle East in terms of the wars, in terms of Afghanistan, Syria, Iraq, we have a major issue with people wishing to come to the United Kingdom, leaving these war zones. And Paul was speaking to people who were helping these refugees, immigrants and asylum seekers. And that led to a discussion about what was happening in the northeast of England in general and the rise of the right wing in terms of racism. Nessa época que os diálogos com Paul Laverty estavam acontecendo, eles estavam falando muito sobre a crise de refugiados na Europa. E como estava tendo um movimento muito forte nessas zonas de guerra e tudo, de imigração, né, em direção ao nordeste da Inglaterra. E aí foram a partir desses diálogos e do perigo da direita no mundo, que eles começaram a observar da extrema direita, que eles pensaram aí no gancho do filme, né? Yeah, at the time, in 2019, I was actually working in a pub for my ex-wife, which was difficult. And the conversations that I was hearing in the pub were very racist. And the discussion I had with Paul it led to the combination of the issues that people were coming, asylum seekers, immigration, refugees, and the people on the right of British politics who see those people that are coming as the root of all the problems in my country, and it's not. So those discussions were then interrupted by COVID. So there was nearly a 2-year break, and then we came back, and there was a lot of discussions and meetings, which ultimately led to me being offered the role of the lead character in the film. Eles continuaram discutindo muito sobre o racismo envolvendo essas populações que estavam nesse processo, né, de refugiados, e como havia um ataque muito forte de uma parcela da população inglesa, achando que todos os problemas do país, de repente, estavam sendo por conta desse grande número de refugiados. Infelizmente, essas discussões pararam mais ou menos do filme em 2019, por causa da Covid, né, em 2020. Coincidentemente, na época, ele estava trabalhando num pub
para a ex-esposa dele. E ele disse que não foi uma experiência muito boa, mas as discussões voltaram com o fim da Covid, né, com o controle da Covid agora em 2022. The film that people have an understanding of is that the film is about a real life event. And that was in 2015. A lot of Syrian refugees came to the northeast of England. É importante salientar que o filme ele é baseado em fatos reais, né, em acontecimentos reais na Inglaterra em 2015, que foi uma onda de refugiados sírios ter chegado até o nordeste da Inglaterra. Então é bem baseado em coisas específicas que foram sendo vistas, né, acontecendo na Inglaterra. And they are sent to the northeast of England, where the housing is very affordable, it's very cheap. They don't stay in the south of England, where there's lots of money. They go to the northeast. And every single member of the Syrian families in the film is a genuine Syrian refugee. Every one of them. Some of them were imprisoned, some of them were tortured, some have been physically damaged in terms of loss of limbs, in terms of scars. And we couldn't have made this film if the Syrian community hadn't welcomed us and trusted Ken and his team to make an honest, genuine film about the suffering and what they've gone through. So I will always be eternally grateful to all the Syrian families who welcomed us and actually told us their stories, stories which were more horrific than I'd ever experienced anything in my entire life. Dave falou que esse filme ele foi feito por pessoas, né, que estão atuando no filme que são de fato refugiadas sírias. Isso traz então essa importância do filme, porque teve essas boas-vindas da comunidade síria, né, dessas locações que elas foram colocadas pelo governo em locais como o Nordeste da Inglaterra, onde as casas eram muito baratas. Então, eles foram enchendo esses locais com os refugiados sírios. Então, essas pessoas são ouvidas nesse filme, fazem parte desse filme. Ele fala que é muito dramático porque são pessoas que foram, às vezes, torturadas, pessoas que foram fisicamente, né, atingidas por essa crise dos refugiados. E essas pessoas receberam Ken Loach de braços abertos e sua ideia, porque precisava ser contada. Então, isso é importante. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very Certo? much. Beleza. He lives in the Golan Heights, which is Israeli occupied territory. So it's very difficult for Ebla to travel. The start of the film was delayed because the Israelis make it difficult for people to leave the country and their territories. So Ebla is of Syrian descent. She has a Syrian family, but she's not allowed into Syria, and she probably never will be. And she's currently living quite close to where the Israeli Defense Force have made a base for the current conflict that's going on in Gaza. So I'm in touch with Ebla on as regular as I can be to make sure that she's safe and well. And she is, and she feels safe. But it's very difficult for Ebla to leave. And she is so beautiful and gifted and talented. And she deserves to have so much more opportunity to do what she wants to do. She's very creative. She wants to work she works in the theatre, but she wants to work more. And it's just because of where she lives, it's very difficult for her to move out of that area. She is the only member of the cast who plays the part of a Syrian who isn't a genuine refugee. Everybody else is. Só tem uma pessoa no filme que faz o papel de uma pessoa síria que não é refugiada, mas é de descendência síria, que é, o nome dela, Ebla. Isso. A atriz contracena com ele. Ele destacou que ela é de um talento absurdo, que ela merece muito mais do que ela tem atualmente, né? Que ela segue na área do cinema. Ela mora perto de uma zona de conflito, em Gaza, então ele está sempre em contato com ela para saber como é que ela está, para saber se ela está bem. E é isso, acreditam muito no trabalho dela e dos membros da equipe, né, que interpretam refugiados sírios. Ela é a única pessoa que de fato não é uma refugiada.